Ministro, eu começo já com um tema um tanto quanto polêmico. A LEP já está em vigência há mais de 30 anos, mas até hoje a gente vê que ela é ignorada por grande parte do sistema prisional brasileiro. A que o senhor atribui esse fato? A lei de execução penal tem 30 anos. É uma lei avançadíssima. Se ela tivesse sido cumprida em 5% de suas determinações, o sistema carcerário nacional não seria esse caos. Eu atribuo a sua não aplicação por uma omissão explícita do Estado brasileiro. E quando falo Estado, eu falo no Executivo, eu falo no Judiciário e eu falo no Legislativo, sem contar com o Ministério Público e as defensorias públicas. A inércia do Estado, e tem várias explicações econômicas, sociais, eleitorais, fizeram que uma lei de 30 anos atrás não conseguisse ser implementada efetivamente até os nossos dias. Nós vemos que a lei funciona. Existem casos que comprovam isso. Por que ressocializar hoje no Brasil é tão difícil? Porque nós temos verdadeiros infernos carcerários. Dificilmente se conta nos dedos o sistema prisional que tenha um programa de trabalho interno, que tenha cursos profissionalizantes, que permitam o estudo e que permitam que o preso tenha as mínimas condições de vida dentro dos presídios, ou seja, uma cama limpa, um banho diário, uma janela que possa lhe transmitir, possa lhe consignar respirar ar puro. Ou seja, há uma omissão do Estado. Isso gera revolta, ao invés de gerar reeducação. E onde o Estado não atua, quem vai atuar são os grupos organizados, é o crime organizado, são as grandes organizações criminosas, que não precisam necessariamente ser o PCC de São Paulo, o Comando Vermelho do Rio. Cada estado tem os seus núcleos de organização que suprem, às vezes, deficiências mínimas que o preso ou a sua família tem, mas fazendo com que ele fique muito ligado e devedor desses pequenos favores que o Estado não presta e que é prestado por essas organizações, e ele fique comprometido a continuar no mundo do crime para pagar sua dívida. Esse é o grande problema de que nós não temos política nenhuma pensando na ressocialização, na reeducação, na reinserção do preso na comunidade. Isso gera uma série de estigmas. Quero dizer que o sistema carcerário, o aperfeiçoamento desse sistema não dá voto e, consequentemente, ninguém é eleito com base em programas sociais de reeducação e ressocialização do preso. Evidente, com algumas raríssimas exceções. E como que a lei trata isso? Porque a própria lei diz que é dever do Estado, principalmente do governo federal, providenciar todos esses benefícios que estão determinados na lei, como o senhor mencionou agora há pouco. E quando isso não é feito, o que acontece? Nada. O Estado não é responsabilizado pelo próprio Estado. Veja bem, na saída do preso, ele tem que, se for necessário, permanecer 2 meses custeados pelo Estado, com casa digna, podendo esse prazo ser prorrogado, etc., etc., mantendo suas condições de alimentação e de higiene. Isso não é feito. O Estado não se preparou para lançar aquele que obtém a liberdade provisória ou definitiva para conviver com a sociedade. Não há projetos de ressocialização, não há projetos de reeducação. O que acontece é que alguns segmentos sociais, geralmente não ligados a órgãos governamentais, e muitas vezes são de caráter assistencial, educacional e até religiosos, e a religião, apesar do Estado brasileiro ser laico,
as religiões têm propiciado assistência aos reeducandos com grande frequência e com grande efetividade, essas pessoas sofrem um estigma de não serem recepcionados pela sociedade, seja pela sua falta de qualificação profissional, seja porque elas estão aptas, propensas, indicadas para voltarem a delinquir, exatamente porque o sistema é perverso. Era isso que eu ia tratar com o senhor agora mesmo. Essa omissão do Estado é um grande motivador para a reincidência no crime? Naturalmente. As verbas para o sistema prisional, a cargo do Ministério da Justiça, Conselho Penitenciário, etc., etc., elas não são aplicadas na sua totalidade, por questões burocráticas, por questões de política governamental. Os estados não apresentam projetos para a construção de casa de abrigado ou de presídios condizentes. Não tendo projeto, não há aplicação do recurso público. É uma roda viva em que a gente não sabe o que inicia e o que termina. Mas certamente o Estado brasileiro, sem ter que despender, e os estados federados, sem ter que despender valores maiores do que hoje tem, poderiam dar uma resposta muito mais efetiva ao sistema prisional. Eu quero dizer que o Conselho Nacional de Justiça está se debruçando sobre esse tema há muito tempo. O Conselho do Ministério Público também, mas são políticas ainda insuficientes, que, ao sabor de determinados presidentes desses órgãos, corregedores ou conselheiros, esses projetos andam, param ou voltam atrás. E isso é tão atual que hoje o projeto, o Prêmio Inovari, que é um prêmio de incentivo a boas práticas no judiciário como um todo, tem um segmento especial para premiação das boas práticas quanto ao sistema prisional brasileiro. Hoje se discute como uma novidade aquilo que em 2008 já se discutia. Por vezes a gente vê surgindo projetos muito mais da iniciativa não governamental, mas o que eu vou dizer engloba o Estado. O senhor, inclusive, participou, que a Copa do Mundo que aconteceu esse ano, alguns egressos do sistema penitenciário participaram da construção de estádios no Brasil. É um exemplo que a gente vê que deu certo. Esse tipo de movimento para integrar, para incluir esses ex-detentos, deveria ser usado em outras obras? Pode ser considerado um exemplo de avanço no que tange a ressocialização? Não tenho a menor dúvida. Veja que a iniciativa foi de um órgão do sistema judiciário, mais especificamente do sistema de administração do judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. O que o CNJ fez sob o comando do ministro Gilmar Mendes à época? Fez um convênio com o governo do Distrito Federal e com a CBF, para que todos os estádios em construção para o período da Copa tivesse um mínimo de trabalhadores saídos do sistema prisional. Esse é um projeto que estava englobado no grande projeto que era o Começar de Novo. E isso foi feito com muito sucesso. Eu me lembro, eu representei o CNJ no início, na cerimônia de início da demolição do antigo Mané Garrincha, onde o governo, CBF e as empresas se comprometeram, e assim o fizeram, a empregar um determinado número de egressos do sistema. Esses convênios foram feitos com outros órgãos, como, por exemplo, eu me lembro, com o Estado de São Paulo, com algumas federações patronais, federações de indústrias, de comércio. Esse projeto parece que estagnou, mas onde houver um incentivo à participação conjunta de órgãos públicos ou de órgãos particulares em obras, em serviços, em prestação de qualquer tipo de atividade, nós sempre teremos uma chance maior para a ressocialização. É uma espécie de criação informal de cotas. Não se fala tanto em cotas hoje, de gênero, de raça, de cor. Por que não abrir uma cota
para egressos do sistema prisional em obras, em geral, na iniciativa privada ou com a iniciativa pública. O senhor falou em incentivo, vamos comentar um pouco da falta dele. Hoje há um preconceito muito grande com o ex-detento, principalmente quando ele procura algum tipo de trabalho no mercado de trabalho como um todo. Qual que é a importância, então, da sociedade virar os olhos de uma maneira mais efetiva para a reintegração desse ex-encarcerado na sociedade? Com muita informação e com muito incentivo. Hoje não consegue um emprego se não tiver a tua folha corrida. Se aparecer qualquer deslize, principalmente em relação ao sistema prisional, essa pessoa está fora do mercado. Não é culpa de ninguém, é culpa de um sistema perverso. Não se dá importância se aquela pessoa, mesmo condenada, mesmo tendo cumprido pena, se ela teve algum tipo de trabalho, algum tipo de estudo, algum tipo de aperfeiçoamento que ela possa ser reinserida no meio social. E todos têm medo porque o grau de reincidência é muito grande. Eu não sei, chegava a 80%, 85% de reincidentes de pessoas que saíram do sistema penal e voltaram a delinquir por falta de oportunidades. Não é uma questão a ser resolvida a curto prazo. Isso requer uma grande política pública e um grande modo de fazer com que a sociedade, as empresas possam sensibilizar a isso e tirar esses estigmas do bem e do mal e separar os bons dos ruins. Nós falamos do papel do governo, do papel do Estado como um todo, judiciário, legislativo, falamos do papel da sociedade. Agora, para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que o senhor comentasse para a gente esses outros fatores que podem conduzir um ex-detento a uma reintegração efetiva na sociedade. Eu agora examinando as propostas, os projetos da premiação do Prêmio Novari, nós chegamos na nossa comissão a uma conclusão. As pequenas iniciativas são as que geram grandes frutos. É o agente penitenciário bem treinado, com sensibilidade social, que ofereça nada mais do que água limpa para o preso tomar, ou uma alimentação um pouquinho melhor, ou que se possibilite uma certa liberdade para que ele aprenda ou desenvolva algumas aptidões. Tudo isso depende de uma boa vontade generalizada. Eu já não creio mais nos grandes projetos públicos. Eu já não creio muito na participação estatal. Eu sei que o judiciário está muito avançado na vara de execuções penais, que avançaram nos últimos 10, 15 anos muito. Mas o que é importante são pequenas práticas que podem ser efetivadas dentro do sistema prisional por agentes públicos ou privados, por sociedades, organizações sociais, organizações religiosas, que estão tendo, sim, um trabalho muito grande na construção, ou pelo menos na reconstrução da identidade de cada integrante do sistema prisional. Da possibilidade de que os municípios, seus conselhos públicos, os estados se engajem no dia a dia. Não são grandes projetos, são pequenos projetos que podem dar fruto logo, logo ali, independentemente da aplicabilidade da lei de execução penal, que completa 30 anos sem que tenha sido efetivamente aplicada. Um futuro diferente, um futuro bom para um ex-presidiário, então, é palpável, é possível? Eu acredito sempre de que o interesse social, o interesse público e a boa vontade vá preponderar em qualquer setor. Eu posso não acreditar em políticas públicas imediatas, mas eu acredito plenamente que o Brasil tem, em vários sistemas e em vários setores, mas em especial no sistema prisional, ele pode sim dar um grande passo para o grande encontro que Brasil, terá com seu futuro
inegavelmente. Conversei com o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Muito obrigado, ministro, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a todos vocês.